Olá pessoal, então hoje retomando as nossas videoaulas, hoje a gente vai analisar nesse oitavo módulo as garantias e privilégios do crédito tributário. A gente estudou até agora, toda a construção da relação jurídica tributária entre o fisco e o contribuinte. A par disso, depois de constituído o crédito tributário, depois de regularmente constituído, e o fisco ter frente ao contribuinte a possibilidade de exigir esse tributo, a gente vai estudar na aula de hoje como é que funcionam as garantias e os privilégios do crédito tributário. Primeiro a gente vai estabelecer uma diferenciação do que são as garantias e o que são os créditos, os privilégios do crédito tributário. Dentro da nossa apostila a gente vai ter bem mais detalhes, talvez, do que a gente vai apresentar aqui na videoaula. A intenção agora nessa videoaula é apresentar os principais temas, aquelas situações que talvez tenham uma maior complexidade de compreensão em virtude da terminologia jurídica, a gente tentar clarear um pouco isso. Mas dentro da apostila e até mesmo no material bibliográfico que é indicado no plano de ensino, tem muito mais material, tem muito mais elementos para serem estudados em relação às garantias e os privilégios do crédito tributário. Isso aqui é só uma visão geral sobre o conteúdo. Vamos lá então com relação à diferenciação entre garantia e crédito e privilégio do crédito tributário. Se a gente fosse fazer um paralelo entre a relação entre o fisco e o contribuinte e numa relação obrigacional que se dá entre pessoas naturais, em pessoas físicas, a gente pode estabelecer um paralelo, por exemplo, quando alguém deve para uma outra pessoa, ou seja, alguém pediu um dinheiro emprestado para um amigo. Esse amigo ele vai exigir, ou eventualmente quando não é tão amigo assim, ou eventualmente é um conhecido e que pede dinheiro emprestado, ou eventualmente quando se estabelece um negócio jurídico, por exemplo, de uma compra e venda de uma área, ou de um terreno, de um imóvel, ou numa compra e venda de um carro, que a pessoa vai pagar parcelado esse carro ou essa área, ou quando pede um dinheiro emprestado, como dito inicialmente, a um conhecido, um amigo, esse pessoa que vende essa área, esse carro ou empresta o dinheiro, ele vai exigir para desse terceiro, desse conhecido, que ele lhe dê uma garantia de que ele vai pagar a sua dívida. No direito tributário, a gente também guarda essa semelhança, ou seja, o Estado, quando ele vai cobrar os tributos, ele quer que essa cobrança desse tributo tenha algumas garantias, ou seja, que o patrimônio do particular, do contribuinte, venha a responder por essa dívida. Assim como nas relações obrigacionais entre pessoas físicas, do nosso dia a dia, do cotidiano, que não é numa relação jurídica tributária, as pessoas também, quando fazem negócios, elas procuram se precaver, se cercar de garantias para que o patrimônio do particular, dessa pessoa, desse conhecido, dessa pessoa que eventualmente vai ser feito um negócio jurídico, responda para saldar essa dívida. Com o direito tributário é a mesma coisa, ou seja, são os meios que o fisco busca para assegurar o pagamento do tributo. E aí o fisco vai buscar um N número de situações para que o seu crédito tributário seja garantido e seja satisfeito, ou seja, que seja pago esse tributo. Ele pode buscar penhora em conta bancária, ele pode buscar o patrimônio do particular, seja através do imóvel, de um terreno, de uma casa, de um apartamento, seja através de um automóvel, seja através de gado que eventualmente a pessoa pode ter. Ele é um criador de gado, esses cabeças de gado podem responder por essa dívida tributária. Então, garantias do crédito tributário são esses elementos, são esses meios, os bens que o fisco busca para que
tenha com os tributos pagos. Já os privilégios tributários, né, do crédito tributário é em eventual concorrência, ou seja, quando existem mais de um credor exigindo dívidas desse devedor, ou seja, quem é que vai receber em primeiro lugar? A gente vai ver qual é a ordem de hierarquia de pagamento dos débitos. Se uma pessoa deve para particulares, deve para banco, deve salários dos seus trabalhadores, dos seus empregados, deve também tributos. Quem é que recebe primeiro nesse rol, nesse monte de dívidas que a pessoa está devendo? Esses são os privilégios, ou seja, quem é que vai receber em primeiro lugar. Então a gente começa estudando então a questão das garantias do crédito tributário. As garantias do crédito tributário, elas começam a ser disciplinadas ou ser tratadas no artigo 183 do CTN. Tá? É ali que começa a disciplina das garantias do crédito tributário. Tá? Vejam, o que o 183 traz de informação? As garantias que estão previstas ali no CTN, elas não são garantias taxativas, ou seja, não são só essas as garantias para saldar o débito tributário. Pode, por exemplo, uma lei estadual, municipal ou federal, estabelecer outras garantias, outras hipóteses fora ali do CTN de garantias, mas desde que essas garantias então estejam previstas em lei. E é por isso que a gente fez um quadro de resumo aqui, né? Para deixar bem claro essa situação, que as hipóteses de garantias do crédito tributário que estão previstas no CTN são apenas exemplificativas, tá? Não são apenas essas as garantias. E pode existir outras garantias previstas em lei, municipal, estadual ou federal, desde que, então, previstas em lei. Tá? Agora, sem previsão legal, não podem ser incrementadas, ou seja, criadas novas garantias a par daquelas já existentes no CTN. O próximo artigo interessante de a gente analisar é o 184 do CTN, tá? Que diz o quê? Todos os bens e rendas do contribuinte ficam expostos e respondem pelo débito tributário. Ou seja, quais as garantias que o fisco tem para receber os seus tributos? Pelo 184 CTN, todos os bens e as rendas do contribuinte ficam expostos e respondem pelo débito tributário. Todos. Claro que, em direito, para toda regra, essa seria a regra, né? Para toda regra, existem exceções. Quais são as exceções? Ou seja, quais são os bens ou rendas que não respondem pelo débito tributário? São aqueles que a própria lei declare como absolutamente impenhoráveis, ou seja, a lei vai dizer quais são os bens que são impenhoráveis, absolutamente impenhoráveis, ou seja, não respondem nem pelo crédito tributário, nem pela dívida de tributo. É por isso que a gente estabeleceu, então, mais um resumo, para deixar bem claro que, regra, a totalidade dos bens e rendas de qualquer natureza e origem responde pelo pagamento do crédito tributário. Essa é a regra. Tá? Mesmo os bens gravados com ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade respondem pelo crédito tributário. Independe da data da constituição da impenhorabilidade ou inalienabilidade, se antes ou depois da constituição do crédito tributário. Todos os bens, mesmo gravados antes ou depois da constituição do crédito tributário, mesmo que esses bens tenham sido gravados com impenhorabilidade ou inalienabilidade, eles respondem pelo crédito tributário. Tá? Ou seja, a pessoa gravou um bem, um imóvel, com impenhorabilidade, ou seja, esse imóvel não pode ser penhorado. Ou ele gravou com uma cláusula de inalienabilidade, ou seja, ele não pode ser vendido, doado, cedido. Tá lá,
está no registro de imóveis, lá na matrícula, tem essa cláusula. Mesmo que essa cláusula tenha sido gravada antes da constituição do crédito tributário, antes de existir essa dívida tributária, ele vai responder pelo crédito tributário. Se for depois da constituição do crédito tributário, depois de ter constituído a dívida tributária, mais ainda, né? Porque essa inalienabilidade ou impenhorabilidade foi constituída depois da existência de um débito tributário. Ou seja, responde os bens gravados por inalienabilidade e impenhorabilidade antes da constituição do crédito tributário, ou se eles foram gravados com essas cláusulas depois da constituição do crédito tributário. Tá? E aí, a exceção. Somente escapam os bens e rendas declarados por lei, ou seja, não basta que a parte declare como absolutamente impenhorável. A lei tem que dizer. Ou seja, se a pessoa tem um imóvel, né, tem um terreno ou uma casa, e ela vai lá no registro de imóveis e onera esse imóvel, ou seja, ele faz constar lá na matrícula do imóvel uma cláusula de impenhorabilidade. Não importa que a parte, o particular, tenha dito que ele é impenhorável. Só vai escapar aqueles bens que a lei disser que é impenhorável. Então não basta, por exemplo, a pessoa sabe que está devendo um monte para o fisco. Né? Ele tem lá 2 imóveis. Ele sabe que o fisco vai buscar como garantia para receber essa dívida tributária, ele vai buscar a penhora do imóvel, ou seja, vai penhorar o imóvel, vai levar a leilão e vai vender esse imóvel. O que o devedor faz numa manobra de tentar que o fisco não busque esses imóveis? Ele vai lá no registro de imóveis e coloca uma cláusula de impenhorabilidade, ou seja, para que o fisco não penhore esse imóvel. Não importa, porque quem gravou esse imóvel com cláusula de impenhorabilidade foi o particular, foi ele por liberalidade própria. Essa impenhorabilidade não está valendo. Só está valendo a impenhorabilidade que a lei disser que são os absolutamente impenhoráveis. E a gente vai ver agora à frente quais são esses bens que são absolutamente impenhoráveis. Tá? E aí a gente tem o artigo 833 do Código de Processo Civil. 833 do novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor agora esse ano. Né? Ele diz o que? O novo Código de Processo Civil agora, de 2016. O que são impenhoráveis? Esse inciso 1 não está valendo para o fisco. Porque o que o inciso 1 diz? Os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Ou seja, são aqueles bens que o próprio particular, por ato voluntário, ou seja, o próprio dono do imóvel, ou eventualmente, por exemplo, o pai, quando foi fazer a doação de um terreno ou de uma casa para uma filha ou para um filho, ele colocou lá uma cláusula de inalienável, ou seja, para que o filho não pudesse vender, ou de impenhorabilidade, para que ele não fosse sujeito a uma execução. Não importa, quando for por ato voluntário, né? Por exemplo, do transmitente, do doador ou do próprio dono do imóvel, esse inciso 1 não vale para o fisco. Aqui estariam, no 833, estariam as exceções da impenhorabilidade. Porém, esse inciso 1, ele bate de frente, ele conflitua com o próprio artigo 184. Tá? Porque aqui diz o quê? Que não pode ser declarado por ato voluntário, tem que ser decorrente de lei. E aqui é uma situação que, em que pese está na lei, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que essa situação do inciso 1 não está valendo para o fisco, ou seja,
esses bens do inciso 1 vai responder pela execução, vai sofrer como garantia. Tá? O que não vai responder? O inciso 2. Os móveis e os pertences e as utilidades domésticas que guardassem a residência do executado. Ou seja, os bens móveis, cama, sofá, geladeira, fogão, televisão, o micro-ondas, o ar-condicionado, esses não vão poder ser penhorados, salvo os de elevado valor e os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida. Ou seja, se a pessoa tem na casa uma televisão de 60 e poucas polegadas, ou seja, isso é um valor, um bem de alto valor. Nesse caso, poderia ser penhorada a televisão e responder pela dívida. Quando a pessoa tem 2, 3, 4 televisões na casa, nada impede que penhore-se uma das televisões. Tá? Tudo aquilo que for bens que excedem as necessidades correspondentes ao médio padrão de vida, esses bens podem ser penhorados. Tá? Não pode ser penhorado também, não pode servir de garantia aos créditos tributários. Os vestuários, as roupas e os pertences de uso pessoal do executado. Ou seja, maquiagem, perfumaria, higiene, materiais de higiene, né? Esses itens de uso pessoal, salvo se for de elevado valor, ou seja, ele tem um aparelho de barbear todo folhado a ouro, ou seja, nada impede que esse aparelho de barbear sofra uma penhora, porque é de elevado valor. Também não pode sofrer penhora, pelo inciso 4, os vencimentos e subsídios e os soldos dos salários, ou seja, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, os montépios, ou seja, o salário da pessoa não pode sofrer penhora. Esse também é uma vedação da garantia, ou seja, não pode o fisco penhorar o salário, os vencimentos, os proventos de aposentadoria de uma pessoa para garantir o pagamento de uma dívida tributária. Também não pode sofrer penhora os livros, as máquinas, as ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Ou seja, não dá para usar os livros de um advogado, de um contador, de um administrador, as máquinas que ele exerce, um profissional exerce as suas funções e ganha o seu sustento através desses livros, máquinas e ferramentas, não pode sofrer penhora, porque eu vou tirar o meio de subsistência dessa pessoa. Então, a lei entendeu por bem de não sujeitar esses itens à garantia do crédito tributário. Ou seja, não pode o fisco usar esses elementos, os livros, máquinas e ferramentas, para garantir o crédito tributário. O seguro de vida também não pode servir como garantia. Os materiais necessários para obras em andamentos, salvo se a própria obra, o imóvel, for penhorado. A pequena propriedade rural, aquela definida como pequena propriedade rural em lei, desde que trabalhada pela família, ou seja, porque a família tira a subsistência dessa área, o sustento dessa área, não pode ser penhorado, não pode servir de garantia para o pagamento de uma dívida tributária. Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde e assistência social, ou seja, se o município e o Estado repassam um valor para uma instituição sem fins lucrativos, que é uma instituição privada, para que ela aplique em educação, saúde ou assistência social, se eventualmente essa associação particular está devendo para o fisco, não pode usar esses recursos, porque esse recurso era para saúde, assistência social ou educação, não é para pagar a dívida tributária. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, ou seja, quem tem uma poupança até 40 salários mínimos, vai estar, digamos, tendo essa garantia de não
vê a sua poupança lapidada ou penhorada para servir de pagamento de uma dívida tributária. Tá? Aqui outras duas situações, do inciso 11 e 12, os recursos públicos dos fundos partidários, os créditos oriundos e alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação, que não é tão comum, né? Do nosso dia a dia são as outras situações. Ou seja, são essas as situações em que existe a impenhorabilidade que estão previstas no Código de Processo Civil. Aí a gente tem uma outra possibilidade de impenhorabilidade, ou seja, de algum bem não sofrer restrição ou penhora para servir de garantia do crédito tributário, que está previsto na Lei 8.009 de 90. Essa lei ela trata da impenhorabilidade do bem de família. O que é o bem de família? Aquele único imóvel que o proprietário tem, que a pessoa tem, e que ele mora com a sua família nesse imóvel. Ou seja, ele tem uma casa e mora com a família. Pela Lei 8.009, ela trouxe uma série de regras de que esse imóvel não responde por dívidas, ou seja, ele não pode ser penhorado. Mas isso é uma regra, ou seja, o bem de família, o único imóvel onde a pessoa reside com a sua família, a regra é que ele não seja penhorado, ele não sirva de garantia para cumprimento de dívida. Né? Mas essa regra sofre algumas exceções. Tá? Veja o que diz o artigo 1º da Lei 8.009 de 90. O imóvel residencial, ou seja, aquele utilizado como residência, próprio do casal ou entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial e fiscal. Ou seja, via de regra, o imóvel não responde por dívida tributária, que é dívida fiscal. Tá? Previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nessa lei. Ou seja, quando é que o imóvel vai responder pela dívida, né? Esse imóvel de família? Aqui, está no artigo 3º. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil fiscal, vejam, ou seja, essa impenhorabilidade ela pode ser alegada em qualquer processo de execução fiscal, salvo se, aí diz o quê? O inciso 2º, o inciso 1º foi revogado, ou seja, antes, se fosse dívida de trabalhadores da própria residência, o imóvel poderia ser penhorado. Agora ele foi revogado, esse inciso 1, ou seja, ele não responde mais por dívidas dos empregados da própria residência, ou seja, de jardineiro, de motorista daquela casa, da família daquela casa, de empregadas domésticas. Se a pessoa ficava devendo, antes a casa poderia ser penhorada, vendida para saldar essa dívida desses funcionários dessa casa. Agora não mais, foi revogado esse inciso 1. O que o imóvel bem de família responde? Pela dívida do financiamento destinado à construção e aquisição do imóvel, ou seja, se aquele imóvel bem de família foi financiado e a pessoa não pagar o financiamento dessa casa, essa casa vai responder pela essa dívida. Pelo credor da pensão alimentícia, ou seja, se a pessoa tem um único bem de família e dever pensão alimentícia, essa dívida pode ser executada e utilizar esse imóvel, único bem de família, penhorar, vender esse imóvel para saldar a dívida de pensão alimentícia. Mas o que nos interessa aqui é o inciso 4, para a cobrança de impostos predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Ou seja, a regra é que o único bem de família, a casa onde o casal ou a família reside, ele não pode ser penhorado para dívida tributária. Mas, quando essa dívida tributária for referente a IPTU, o imposto predial, ITR do imóvel, IPTU desse imóvel, taxas desse imóvel, por exemplo, taxa de coleta de lixo,
e contribuições devidas em função do imóvel familiar, por exemplo, as contribuições de melhoria, ou seja, foi feito o asfaltamento na frente dessa casa, e valorizou esse imóvel. Por óbvio que esse imóvel vai responder por essa dívida e ele pode ser penhorado. Ele pode ser penhorado para pagar o IPTU desse imóvel. Ele pode ser penhorado para pagar as taxas de coleta de lixo desse imóvel. Agora, se a pessoa está devendo lá na sua empresa ICMS, ISS, está devendo imposto de renda, nessas dívidas que não são da própria casa, essas dívidas não podem usar esse imóvel para penhorar, para vender e saldar a dívida perante o fisco. É só os tributos que se referem a impostos predial ou territorial, que é o IPTU ou ITR, as taxas e contribuições do imóvel. O imóvel responde pelas dívidas contraídas em função desse próprio imóvel. Agora, se são outras dívidas fiscais, vai na regra aquela que a gente viu agora à frente, anteriormente. A impenhorabilidade, deixa eu tirar aqui, a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil ou fiscal, ou seja, por dívidas tributárias, exceto essas aqui. Essas aqui o imóvel responde. Tá? A gente não vai analisar as outras porque não são próprias do direito tributário. Tá? Mas a título de curiosidade, quem quiser pode complementar e ler, estudar as outras situações onde o imóvel bem de família responde e pode ser penhorado. As principais a gente já viu agora e as que nos interessam é dessa do inciso 4. Tá? E aí a gente tem o artigo 85 do CTN. Tá? Toda vez que alguém vender um bem, onerar esse bem, dar em garantia em outra situação, ou vender esse bem, essa venda é considerada fraudulenta, ou seja, é uma garantia para o fisco. Eventualmente as pessoas ficam sabendo que estão devendo para o fisco, e para que o fisco não tenha as garantias para satisfazer esse crédito, acabam dilapidando o patrimônio, vendendo o seu patrimônio para terceiro, e às vezes até de forma fraudulenta, ou seja, só passa para o nome de um terceiro. Por isso, o fisco, e a legislação, já vendo que algumas pessoas lançavam mão desse expediente de tentar dilapidar o seu patrimônio antes que o fisco chegasse numa execução fiscal, é que o artigo 185 diz o quê? Depois de constituído o crédito tributário e regularmente inscrito em dívida ativa. O que é a dívida ativa? A pessoa está devendo tributo, ela é notificada para pagar esse tributo e ela não paga o tributo. O que o fisco faz? Ele inscreve o nome dessa pessoa, desse devedor, num rol de devedores. Ou seja, essa pessoa ele está devendo para o fisco. Esse rol de pessoas é chamado de dívida ativa, ou seja, são pessoas que estão ativamente devendo para o fisco. E a partir desse momento que ele passa a ser inscrito em um rol de dívida ativa, toda alienação à venda de imóveis, de bens, é considerado fraudulenta, ou seja, o fisco depois pode desconstituir essa venda e buscar esse patrimônio que está na mão de terceiros para garantir a execução. Isso não quer dizer que toda vez que a pessoa tem o seu nome inscrito no rol de dívida ativa, ele não pode mais vender nenhum patrimônio. Ele pode vender. Eventualmente ele está devendo 5 mil de IPTU. E ele quer vender um terreno de 10 mil reais. E ele está lá devendo no fisco. Se ele tem 2, 3 terrenos de 10 mil reais, nada impede que ele venda um terreno.
essa venda de um terreno não vai ser considerado fraudulento, por quê? Porque ele reservou outro patrimônio, outros bens, para satisfazer o crédito do fisco. Então, não é toda e qualquer venda após a inscrição em dívida ativa que vai ser considerada fraudulenta, só aquela que visa lapidar o patrimônio, esgotar os recursos do particular. Ele começa a vender para terceiros para que o fisco não tenha condições de executar e não tenha condições de satisfazer o seu crédito tributário. Essa sim vai ser considerada, então, fraudulenta. E agora a gente passa então aos privilégios. Como a gente disse anteriormente no início desse vídeo, os privilégios é uma hierarquia, ou seja, se a pessoa está devendo para uma série de outras pessoas, né? Se o contribuinte está devendo para o fisco, está devendo para credores, fornecedores, está devendo para banco, quem é que vai receber em primeiro lugar? Aí que entra a questão dos privilégios, ou seja, a gente divide em classe. E aí a gente classifica quem vai pertencer à primeira classe, à segunda e à terceira, assim sucessivamente, e vai receber em primeiro lugar. E aí a gente tem a regra do artigo 186 do CTN, que estabelece essa ordem de preferência. Qual é a ordem, então, do 186? Essa sequência é fora da falência, ou seja, é para uma pessoa física ou pessoa jurídica que não está envolvida numa recuperação judicial ou num processo de falência. Então, a gente tem uma ordem, essa primeira ordem é quando a pessoa não está em processo de falência. Quem é que recebe primeiro? Os créditos decorrentes da legislação do trabalho e de acidente de trabalho, ou seja, quem recebe primeiro é os trabalhadores, os empregados dessa pessoa. Esses e quem tem para receber alguma indenização de acidente de trabalho dessa pessoa. Se sobrar patrimônio, o segundo crédito a ter preferência, aí sim entra os créditos tributários. Só que aí, se a pessoa deve para o município, para a União e para o Estado, quem é que recebe primeiro? Primeiro pagam-se as dívidas da União, os tributos da União. Se sobrar dinheiro, pagam os tributos do Estado. E se sobrar dinheiro, pagam-se os tributos do município. Pode ser que a pessoa está devendo só para o município. Aí não importa, vai direto aqui e paga o município. Agora, se ela está devendo para a União, para os estados, Distrito Federal e para os municípios, recebe primeiro nessa ordem a União, depois os estados e depois os municípios. Se sobrar patrimônio, aí entra a outra ordem, os outros da hierarquia. A gente não vai analisar os outros porque o que nos interessa é os créditos tributários, que eles vão receber em segunda classe. Primeiro paga-se as da legislação do trabalho e de acidente de trabalho e depois pagam-se os créditos tributários. Ou seja, o único que prefere o crédito tributário são os créditos decorrentes da legislação do trabalho e do acidente de trabalho. E dentro dos créditos tributários, primeiro recebe a União, depois os estados e Distrito Federal e depois os municípios. Agora, o artigo 186 estabelece uma ordem de preferência dentro da falência, ou seja, se a pessoa está em processo de recuperação judicial ou falência. Primeiro vai pagar qual? Os credores de créditos extracontratuais. Quem são os créditos extracontratuais? São aqueles que são as dívidas contraídas no decorrer da falência ou da recuperação judicial. Ou seja, pagam-se os fornecedores dessa massa falida ou da recuperação judicial. Ou seja, primeiro se pagam-se aquelas o salário do síndico,
da pessoa responsável pela recuperação judicial, dos empregados que continuaram trabalhando ou que continuam trabalhando nessa empresa em recuperação judicial. Essa empresa está trabalhando e está tentando se recuperar, ou seja, ela continua comprando de fornecedores. Esses fornecedores, eles não vão entrar na lista de pagamento, eles vão receber de imediato, ou seja, esses são os créditos extracontratuais, ou seja, feitos no transcorrer do processo de falência ou de recuperação judicial. Depois, em segundo plano, vão pagar-se o quê? Os créditos decorrentes da legislação do trabalho, limitados a 150 salários por credor, e depois os decorrentes de acidente de trabalho. Depois, se sobrar dinheiro, paga-se os créditos com garantia real até o limite do bem gravado. O que são créditos com garantia real? A pessoa fez uma compra e venda e deu um bem em garantia. Esse bem dado em garantia é uma garantia real. Quem vai receber em primeiro? Aqueles credores que têm um bem dado em garantia. Depois, dentro da falência, vejam a diferença. Dentro da falência, depois é que vão ser pagos os créditos tributários. Vejam, nesses créditos com garantia real, geralmente os bancos, quando concedem um financiamento, exigem uma garantia real. É por isso que aqui os bancos vão receber primeiro que o fisco. Mas isso só dentro do processo de falência ou recuperação judicial. E aí, dentro dos créditos tributários, recebem primeiro a União, os estados e Distrito Federal e depois os municípios. Depois seguem toda uma sequência de outros créditos, mas o que nos importa são esses do crédito tributário. Então, essa é a ordem dentro do processo de falência ou recuperação judicial. Um pouco diferente da ordem fora da falência, que fora da falência o crédito tributário tem preferência, exceto daqueles decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. Aqui, dentro da falência, os créditos tributários já vão cair na sua ordem de preferência. Primeiro os extracontratuais, depois os da legislação do trabalho e acidente, depois os com garantia real. Geralmente os bancos exigem essa garantia real, e depois os créditos tributários. Vejam, o artigo 191 e 192 tratam das garantias indiretas, ou seja, meios que o fisco utiliza para forçar que o contribuinte efetue o pagamento da sua dívida. Exemplo, o artigo 191 do CTN, para que se extinga as obrigações do falido e a falência seja encerrada, a pessoa tem que provar a quitação de todos os tributos. Ou seja, se ele quer ter a sua falência regular, ultimada, finalizada, ele tem que pagar todos os tributos, senão ele não vai receber a sua falência, não vai ter a sua falência regularmente encerrada. O artigo 191A do CTN, ele exige como requisito para a concessão da recuperação judicial que tenha a prova da quitação de todos os tributos. Ou seja, se a pessoa entrar em recuperação judicial, ele tem que provar a quitação de todos os tributos, ou entrar com um parcelamento, suspender o crédito tributário, de alguma forma. Tentar suspender o crédito tributário com algum tipo de parcelamento. Também é possível. Na questão da partilha, as pessoas vão entrar com inventário e partilha. Pelo artigo 192 do CTN, só vai terminar o inventário e a partilha de uma pessoa que morreu se provar que todos os créditos tributários foram pagos. Outro, 193 do CTN. Para que alguém contrate com a União, com os Estados, Distrito Federal e os municípios, participar em licitação, ele vai ter que provar que está em dia com os débitos tributários. São meios, esses aqui, meios indiretos que o fisco utiliza para receber o seu crédito, ter uma garantia do seu crédito. Para que tenha a falência regularmente encerrada, tem que extinguir com toda a dívida tributária. Para conseguir a recuperação judicial, ele tem que
pagar todos os tributos ou eventualmente conseguir uma suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como por exemplo com parcelamento. A partilha só vai finalizar o inventário e a partilha do patrimônio de um falecido se pagar todos os tributos. Para participar de licitação, só se pagar todos os tributos. Então, são meios indiretos, a par daquelas garantias que a gente já viu anteriormente, de que todo o patrimônio do contribuinte responde pela dívida, exceto aquelas situações que a gente já viu, dos bens absolutamente empenhoráveis e bem de família. Aqui são meios indiretos. Pessoal, espero que tenha ajudado vocês aí nessa videoaula, para compreender um pouquinho mais sobre esse tema. A gente volta então com mais essa videoaula aí, depois de alguns módulos que a gente ficou sem a videoaula, em virtude até de problemas que eu tive com o meu programa de gravação de videoaulas, mas espero que tenha contribuído aí para a compreensão do conteúdo. Um grande abraço a todos, até a próxima.